Então, tá, pessoal. Deixa eu falar um pouquinho sobre Exu Mirim. Foi um tema que a Tia Nai sugeriu para falar depois da apresentação de da Olivia. Ok. Lembrando da tríade superior, né? Que são formados pelos caboclos, pelos herês, pelos pretos velhos. Isso vem a pensar o quê? Exu Mirim pode ser considerado um herê por sua forma infantil, sua forma infanto-juvenil? Não, Exu Mirim não pertence à tríade superior, então ele não pertence aos herês. Eles não são crianças, certo? Muitos dos encarnados creem que que Exu Mirim desencarnaram crianças e por isso são herês. Só que não, é um arquétipo, tá? Que foi escolhido para o trabalho específico que eles atuam. Eles não são marginais, o pessoal tem essa visão dos Exus Mirins por causa do tipo de trabalho que eles fazem, dos locais que eles atuam, mas é tudo em verdade, é mente insana que prega isso sem realmente conhecê-los. E uma das coisas que mais tem contradição na literatura é a consideração entre se eles são seres elementais, ou seja, se eles nunca encarnaram, ou se eles... Stella, para nós aqui não mudou o slide, tá no primeiro slide ainda. Não sei se. Eu mudei aqui. Agora mudou. Agora foi. Vou deixar assim, então. É, se eles são seres elementais ou se eles são espíritos humanos, né? Se eles foram já encarnados. E realmente isso é bem contraditório na literatura, então ainda tem muita contradição em relação a isso. Mas ok. Só diminuir aqui, porque senão não consigo ver o que. Isso. Sobre os mirins. A manifestação mirim ela tem uma função de magnetismo auxiliar executor. Ela auxilia diretamente os Exus. Então, o Mirim, o que é o Mirim? Ele é fatorado em Exu, eles são tipos de Exus, e eles diferem dos demais por causa da sua forma de trabalho, da excelência que eles têm no... Peraí que minha mãe chegou aqui. Na execução do trabalho. A energia deles é muito antiga, existe mesmo antes da criação das galáxias, e a energia deles é muito densa, assim como Exu e Pombagira, então eles são pertencentes à parte esquerda. Tá, e como que é o processo para se tornar um Exu Mirim? Primeiramente, é um espírito que tem que ter afinidade com esse tipo de trabalho, né, que eles fazem, e eu vou falar ainda para frente sobre o tipo de trabalho que eles fazem. Tem que ter desejo para entrar na corrente. Então, eles têm que demonstrar esse desejo, mostrar afinidade pelo serviço. Depois disso, eles passam para o processo de avaliação. Cada espírito cada elemento passa por um processo de avaliação, se eles são capazes ou eles não são capazes de fazer o processo para se tornar Exu. Aí, após ter esse processo de avaliação permitido, né, eles se tornam um aspirante a Exu Mirim. E depois disso, eles têm um autocontrole testado diariamente, eles vivem isolados em uma dimensão à parte por bastante tempo, passando por várias situações ilusórias, fazendo um tratamento que eles falam que é de choque e resistência. Então, eles ficam isolados, sem contato com ninguém, apenas fazendo simulações sobre o futuro trabalho que eles vão atuar, né? Então, depois desses testes, eles começam, se eles são aprovados, né? Eles sempre têm que ser aprovados, senão, se eles não forem aprovados, eles são retirados desse processo de se tornar um Exu Mirim. Então, após um longo período de teste, eles começam a fazer estágio com os irmãos, né, que já trabalham na corrente, com Exus Mirim já formados, mas sempre tutelados por Exu Guardião. Eles nunca estão sozinhos. E eles têm que participar assiduamente de vários trabalhos que eles atuam, em diversos campos energéticos, em diversas situações vibracionais, tá? Não podendo desistir, senão, igual eu falei, eles são descartados do desenvolvimento. Ou seja, é obrigatório você ter vocação para você se tornar um Exu Mirim. E após todas essas etapas de treinamento, eles começam a receber pequenas cargas magnetizadoras de Mirim, de corrente Mirim. Ainda estagiando, ele não se tornou um Exu Mirim. Ele recebe de pouquinho em pouquinho as cargas magnetizadoras de Exu Mirim até se tornar um Exu Mirim por completo.
Mas até ele se tornar um Exu Mirim por completo, ele está sempre com o guardião, sempre com o Exu guardião. Cada tarefa que eles concluem, eles recebem mais cargas. E só depois que completa totalmente a carga magnetizadora Mirim, ele deixa de ser tutelado pelo Exu guardião. Após isso, eles recebem um arquétipo de acordo com o trabalho que eles vão realizar. E isso qualquer Exu é assim. E como eles são Exus mirins, eles vão receber um arquétipo, né, infanto-juvenil. E assim, eles recebem um líder da jornada, porque o Exu mirim está sempre relacionado com o Exu guardião, um pelo outro. O Exu guardião manda, o Exu mirim faz. Então, qual que é a função do Exu mirim, né? O Exu, ele faz presente junto, quando tem um Exu, sempre tem um Exu mirim junto, porque ele serve de auxílio direto nas execuções que dentro da lei o Exu pede, e ele faz. Então, Exu guardião comanda, Exu mirim executa. O que significa Exu mirim? Exu é o magnetismo, é a mente, é a essência dele, né? O cérebro, é como ele age. E mirim é o corpo carnal, no caso. É através dele que ele consegue fazer o trabalho de Exu, que o Exu manda. Então, observação, o Exu guardião, né? Que é um Exu de fato, ele também tem essas fases, né? De até se tornar um Exu mirim, até se tornar um Exu guardião. Então, ele passa por Exu, depois ele vai um aspirante a Exu, e depois ele vira um Exu de fato, que é o Exu guardião, né? É um Exu consagrado. E tem a frase em vários livros que é: sem Exu não faz nada. Sem Exu mirim, não, nem fazer nada não é possível, porque quem executa as ações são eles. Tá, mas por que que Exu mirim tem um arquétipo infantil, né? Por que que ele tem aquela forma infantil? Porque ele precisa dessa forma para facilitar o trabalho que eles fazem. Com essa forma física, é permitida a entrada dele em locais de difíceis acessos, tanto de região quanto de densidade. Eles, por serem pequenos, por serem menos notados, eles conseguem entrar em locais que Exus, em sua grandiosidade, não conseguiriam. Então, por serem pequenos espiões também, ele consegue se passar através de amigos dos espíritos sofredores, dos espíritos que estão fazendo algum mal, né? Então, com essa criação de uma amizade, que não é amizade, é só realmente para entender um pouco do que está acontecendo, eles conseguem, por ser mirim, por ser pequeno, eles conseguem fazer essa ação. E depois eles levam todas essas informações que eles conseguem dos reinos de mais densidade, do submundo em si, para os Exus guardiões. E aí os dois juntos conseguem tomar devidas providências. É interessante essa parte, né? Que há essa conexão, essa junção dessa. É um complemento da tarefa, né? De suma importância, porque os Exus, eles são dotados, às vezes, né? Dependendo do espírito envolvido na situação trevosa, eles são notados às vezes a quilômetros de distância, quando eles estão se aproximando, por conta da vibração ser muito forte, né? E também, como eles não andam nunca estão assim sozinhos, sempre tem ele, mais um, mais 10, às vezes tem uma tropa que chega junto, dependendo da situação. Então, assim, fica difícil mesmo obter informações antes de maneira discreta, sendo um Exu guardião, né? O grau evolutivo que o Exu guardião tem e tudo que vem, né, da carga dele. Agora, o Exu mirim, não, ele é o menino, né, é o moleque. É o adolescente da Umbanda, né, que eles falam. Exatamente, é o adolescente, é aquele que chega, que como quem não quer nada, né, eles têm sempre... É o aborrecente, né? Não, mas eles são adolescentes também. São adolescentes também. E aí eles, assim, tá, eu aqui na minha cabeça pensei aborrecente como pré-adolescente. Eu entendi. Eles têm um humor próprio, eles são brincalhões, né? Eles chegam de uma maneira assim mais como a entrosar mesmo, né? Quando a gente chega numa roda, assim, contando um caos, né? Eles trabalham muito assim, eles chegam nos lugares, assim, que eles precisam de informação, não no terreiro, né? No terreiro eles são eles mesmos, mas quando eles precisam de informação, eles vão agindo, assim,
de um modo assim mais solto, né? Aquela situação assim, às vezes Jeito meio mal. moleque de ser. Hã? Aquele jeito meio moleque de ser. Meio moleque mesmo, na malandragem, porque esses ambientes, dependendo da situação, por exemplo, se for uma cidade, né? Uma cidade dominada por um mago negro, tem uma série de procedimentos para entrar num lugar desse, né? Tem uma série de armadilhas, de formas de vigiar, né? Eles têm muitos tipos de seguranças envolvidas, né? Magias, seres, né? Eles se utilizam de muitos seres também, elementais ou como escravos. Então, assim, é muito difícil o acesso, né? E quando precisa ter um acesso assim, nada melhor do que um Exu Mirim. É. E criança, ou adolescente, ou pré-adolescente, ali naquela idade, né, 12, 13 anos, quando eles querem uma coisa, eles são insistentes, né? Então, eles vão até o final até conseguir. Uhum. Característica, assim, de quando somos mais novos, né? Nós somos mais determinados quando a gente precisa fazer alguma coisa ou a gente quer muito alguma coisa. E como eles estão em missão, obviamente que eles vão insistir mesmo, né? Eles não vão desistir até ter a informação de um jeito ou de outro. E o Mirim nunca deixa o trabalho sem fazer, né? Ele sempre completa o trabalho. Essa é uma das características dele. João, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Que eu não queria cortar vocês, mas quando eu trabalhava em outro centro espírita, a gente fez parte de um grupo de apometria. E a gente estudou um pouco sobre esses magos negros. E como a mãe falou, entrar nesses locais onde são regentes pelos magos negros é um pouco complicado porque tem muita vigia. Como a gente está num processo de transição, e a gente está passando por muitas mudanças, gente, se vocês ouvirem um chiadinho, a luz está aqui, tá? Tá atrapalhando? Não, tranquilo. E eu acho que eles fazem esse processo de vigia por conta de não quererem perder o seu poder, sua magia, né? Eu queria perguntar duas coisas. A primeira é a diferença entre o Exu e o Exu Mirim é que entre o Exu e o Exu Mirim, não, desculpa. Entre o Herê e o Exu Mirim é que o Herê ele vem trazendo alegria, esse jeito de criança de ser, e o Exu Mirim ele completa o trabalho do Exu, é isso? Sá, você quer responder? É isso mesmo, João. O Exu Mirim, ele não... o trabalho do Herê e do Exu Mirim são completamente diferentes. Em Uhum. ação e atuação. O Exu Mirim, às vezes, vem na festa de Herê, na gira de Herê, porque é um ambiente que é possível ele vir também, mas, em geral, eles vêm quando tem Exu, né? A maioria vem quando tem Exu, porque a vibração deles é mais próxima mesmo da de Exu, e o trabalho, eles têm uma consciência muito mais, não é que mais ampla, né? Não é esse o termo, porque o Herê tem uma consciência ampla também, mas Uhum. forma mesmo de atuação, né? Quando eles vão trabalhar, o Herê ele tem uma certa barreira, ele não vai lá numa cidadela que tem um mago negro, entendeu? Uhum. Porque corre-se muito o risco dele ser capturado, ele não sabe lidar com aquela carga tão pesada de vibrações, né? De obsessores, enfim, de vampiros. Ele não está ele não tem condições ali de lutar contra, né, um grupo desse tipo. Ele Até trabalha porque mais com a linha direita, como a gente costuma falar, né? Ele traz mais a harmonização, ele pode trabalhar na cura, né? Ele vai Uhum. trabalhar de forma a trazer uma harmonia para quem já está num processo já de tratamento, de evolução. Ele não consegue ir lá e trazer uma pessoa, resgatar uma pessoa do Vale das Sombras, né? Não tem como. o Ele não Exu, tem função. o Exu Mirim, até pela própria formação dele, né? Pelas várias situações que ele é submetido, até ele realmente se tornar um Exu Mirim de fato,
ele tem muito mais experiência que o próprio Erê, né, nesse questão de resgate. O Erê não passa por esse processo em si. Então, a forma de E ação de trabalho é diferente. o Erê realmente é criança, né? Criança mesmo, em idade, assim, né? Como se fosse assim, a divisão ela é bem clara, né? Nesse quesito. Uhum. Então, ele tem menos recursos mesmo, né? Como uma criança tem perto de um adolescente. Um adolescente, ele conhece muito mais coisas, ele tem acesso, ele pode ir a lugares que criança não pode, né? Enfim, o Eixo Mirim, ele é menos censurado do que o Herê, digamos assim. De acordo Isso é. com o trabalho mesmo. Tá, desculpa te cortar. É que eu tive uma experiência, querendo ou não, recente, que foi. Eu vou fazer um ano na casa agora, né? Porque eu entrei ano passado, quando estava tendo a festa do Herê, e um colaborador nosso, que saiu, é o Afonso. A mãe conhece e tal. E quando a gente fez essa gira de Herê, uma das giras de Herê que a gente fez, ele incorporou o Exu Mirim, que era o Caveirinha. E, assim, é nítido a diferença entre ele e as crianças, né? Porque é igual a Fran já comentou conosco. O Exu Mirim, ele é mais bravo, ele não tem tanto essa questão de brincadeira. Ele é realmente, a gente pensa assim, como um Exu mais novo, vamos dizer assim, né? É bem isso, e eles são, é permitido que eles venham na corrente de Herês, até mesmo como um acalento também para eles, né? De estar assim num meio que não é tão agressivo, que eles não vão ter que ficar em vigia, em alerta o tempo todo, né? É um meio assim que eles podem conhecer alguma comida, que eles podem interagir daquele jeito Uma forma de descanso. mais leve do que o ambiente que eles ficam, porque o ambiente que eles ficam é o tempo todo no limite, né? É o tempo todo com muita seriedade, com muito perigo, perigo mesmo, né? Perigo de ser capturado, perigo de ser preso, né? Pelas falanges do mal. Então, assim, ali na gira de Herê é um momento que eles podem, sim, ficar um pouco mais tranquilos, que eles não estão num serviço, né, ali tão é difícil mesmo. Eles estão sempre a serviço, né, pessoal? Não existe vir para descansar, não é assim. Mas é um serviço mais leve, né, também. Não é ser Exatamente. nas profundezas do umbral. É uma festa. É. Tem gente que precisa de ajuda, né? Mas é isso. Mais alguém que falou alguma coisa por agora? Beleza. Por que que eles sofrem tanto preconceito com a visão, né? Tipo, todo mundo olha, fala assim, Exu Mirim é a criança, é um capeta, e tem várias referências que tratam eles de formas com visões muito feias, né? Porque quando eles estão aqui no mundo terreno, eles agem em grande concentração em presídio, em casa de reabilitação social, em lares para jovens infratores, nesses lugares mais de uma densidade energética mais pesada, né? Então acaba que eles sofrem o preconceito de que uma visão de serem infratores também, só que eles, pelo contrário, eles não estão lá como infratores. Eles ficam nesses locais, realmente o Exu Mirim de fato, o Exu Mirim consagrado, ele fica lá nesses locais com o objetivo de reabilitar encarnado para um novo recomeço, né? Eles pegam a carga energética que eles têm para poder auxiliar esses espíritos sofredores, né? Resgatá-los e tentar levar em templos que têm capacidade de ajustar as vibrações de pouca luz que essas pessoas que estavam nesses locais acabam trazendo consigo, para tentar levar eles para um caminho de prosperidade em si, né? E às vezes, devido a essa complexidade energética, essa densidade muito intensa, eles utilizam também, igual nos trabalhos mais pesados de Exu, o fumo e o álcool, né, como contribuintes energéticos. E o lado feminino. Exu Mirim também tem lado feminino. Pode ser falado tanto Exu Mirim fêmea quanto Pombagira Mirim. Isso é uma questão também que diverge de referência, né? Sofre o mesmo processo, né, para se tornar um Exu Mirim fêmea, uma Pombagira Mirim, que os Exus que eu falei anteriormente. Mas o que difere muito é as tarefas que eles fazem. Elas costumam trabalhar mais com desejo desvirtuado.
ela entra no íntimo do ser e tenta remover aquelas impurezas que não são naturais desse ser, tentando levar, voltar, tipo, para a jovialidade, para a inocência que a gente tem quando é mais jovem, né? A função delas realmente é tentar dar uma limpeza nessas impurezas que o ser humano carrega em si. Trabalha tanto encarnado como desencarnado, né? E tem uma força impulsora de reconstrução energética diferente. Mas existe sim um lado feminino do Exu. O menino mau. Em algumas referências, os Exus mirins são vistos como seres travessos, como os moleques de rua, crianças mal educadas, chulas. Só que isso, muitas vezes, pelo que é dito nas referências que eu li, são influências dos próprios médiuns que incorporam eles, né? Quando eles incorporam os Exus mirins, eles deixam a vazão dos sentimentos íntimos mais profundos dos médiums. Às vezes, não é nem o Exu que quer fazer aquela ação, mas o próprio médium vai lá e faz a ação que é a ação travessa. E aí fica a questão, é o espírito de difícil doutrinação, se não for um Exu mirim, né, em si... Pera, deixa eu refazer a coisa. É um espírito de difícil doutrinação ou é uma reflexão inconsciente dos médiums, sabe? Tem essa questão dessa visão do menino mau. É um arquétipo errôneo, né? Porque isso foi construído através de desinformação, né? De pessoas que descrevem, só que sem realmente conhecer a linha de trabalho dos Exus mirins. A verdade mesmo, pelo que eu li, é que eles são seres inquietos e curiosos, mas eles não são seres desrespeitadores, se forem o Exu mirim de fato, se forem aquele Exu mirim que realmente passou por todas as etapas de formação, né? Porque a gente tem que lembrar que em qualquer manifestação mediúnica pode haver impostores, né? Podem haver espíritos que se dizem fulano e ciclano e na verdade é um quiumba, né? E aí no caso dos quiumbas, é claro que ele vai agir sempre de má fé, né? E usando ainda um arquétipo de Exu Mirim, fica ainda mais fácil, né? Já que a gente olha para um adolescente, a gente já o vê como ainda imaturo e irresponsável, é normal, né? A gente olha assim, dependendo da idade da pessoa, a gente já fala, ele não. E aí fica mais fácil ainda de ter uma conduta desrespeitosa, né? Mal educada. Eles são assim, mais fechados. Eles são, talvez, alguns são, assim, até mal-humorados, como um adolescente mesmo, né? Mas isso não diz respeito a conduta que não seja uma conduta imoral, por exemplo, né? Não vai ter a ver com Sim. Eles são como os Exus mesmo, né? Os Exus são diretos e você não vê, assim, o Exu, de certa forma, perdendo tempo com coisas frívolas, né? Imagina isso numa versão adolescente, que já é uma coisa mais direta ainda, que fala com sinceridade mesmo e doa quem doer. Então, é mais ou menos isso. eles não são os seres mais pacientes do planeta. Não. Pensa, por exemplo, a versão adolescente de qualquer um dos Exus que a gente conhece lá na casa, né? Eles são diretos, não tem jeito. Tem Não papo tem na como. língua, né? Não consigo nem imaginar, mas é isso mesmo. Sam, a reunião essa aqui acaba em 3 minutos. Quer que já pare e comece de novo? É melhor, né? Tá. Melhor. Aí a Então gente tá. já E a volta com a Dora Dora. quer falar também, né? Dora, quer falar? Você acha que é melhor Aí ela esperar? fala depois, ela já começa falando depois, eu acho que é melhor. Tá bom. Vou parar aqui então e a gente volta. Pessoal, é só clicar no mesmo link para a gente voltar.